Bom dia, paz Senhor Jesus. A gente vai aguardando os irmãos chegando, mas já vou dar início ao devocional. Presente de Deus, dia 25 de junho de 2026. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo Salmos 91, profetizando sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificar-o-ei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, missionária Eliana. E em seguida é o pastor Linhares que vai trazer a palavra hoje. Amém? Amém, glória. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, glória, aleluia, Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Oh, aleluia! Mas Jesus, que muda a história, já preparou sua vitória só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Por um filho ela clamava e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué, quando Orônio só parou, mandou tocar-lhe as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Oh, glórias! Aleluia!
Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Na galinha aconteceu. Deus ouviu sua dor e foi. Mesmo quando anorada, por um filho ela clamava e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocar-lhe as trombetas e as muralhas. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus se faz presente. Ele vive no meio da gente. Ele é o mesmo. Quem muda somos nós. Mas Deus nunca muda. Oh, glórias! Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Glória te dou, Senhor, por ter me levantado. Eu deitado e tu me acordado, papai. Muito obrigado, Deus. Eu oro aqui, Senhor, apresentando a todos que estão aqui, Pai, diante dessa telinha, neste culto, neste maná, Senhor. O Senhor é o mesmo, nunca mudou, Senhor. O Senhor está pronto para a gente todos os dias, Pai. Nós é quem não vê os milagres, nós é quem não vê, Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor faz por nós, o livramento que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Ah, Senhor, eu venho te agradecer neste dia chamado hoje, pela vida de todos, a vida da Camila, que está em frente da obra, Pai. Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando e dando livramento à família dela, Pai. Também venho te agradecer, Senhor, pela vida da pastora Amália, Senhor, pela saúde dela, Pai. Eu já te agradeço porque eu sei, Pai, que o Senhor vai curar. Eu venho te agradecer, Pai amado e querido, pela vida do pastor Niás, Senhor. Ah, meu Deus, esqueci. Pela vida dele, Senhor, que vai trazer, Senhor, até a tua palavra, meu Pai, neste dia chamado hoje, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha transbordar, Pai, sobre a tua igreja, através da vida do teu servo, Pai. Que a palavra que ele vai trazer, Senhor, o Senhor já transbordou sobre ele, já falou com ele, Pai. Ah, Pai, que ele entregue tudo, não importa o que seja, Senhor, que tu mandar, mas que a tua igreja entenda, Pai, o que o Senhor está falando com cada um de nós. Pai, abençoa todos que vão ouvir, assistir no YouTube, nos outros canais, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por a vida de quem está por trás da gravação também, Senhor. Abençoa a oração da tarde, Pai. Que os teus servos venham, meu Pai, se comover, Pai, e ter consideração e respeito pela tua obra. Ah, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, todos, neste dia chamado hoje, também te apresento a minha casa e a minha família. E muito obrigado, Senhor, por esta humilde, Senhor, oração. E por esse, Senhor, essa oportunidade que o Senhor tem sempre nos dado, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crendo que Deus já nos deu a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória! Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana.
Pastor Linhares, deixa Deus te usar, amém? Amém, querida, obrigado. Que bênção, bom dia a todos, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos ler um texto. Hoje eu quero ler um texto um pouco mais extenso. No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 1, a partir do versículo 26. Na verdade, do versículo 26 até o 38. Do versículo 26 ao 38. Diz assim: no sexto mês, repetindo a referência só, Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida. Tem outro texto que diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui está a tua serva, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Diante desse texto, queridos, eu queria falar sobre o tema Aprendendo com Maria, a mãe de Jesus. Esse será o tema. Aprendendo com Maria, a mãe de Jesus. Texto básico, Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, eu meditando nesse texto e pensando, né, como Maria foi especial, como Maria foi uma mulher fantástica. Né? Maria, eu acredito que dos personagens bíblicos é a mais incompreendida, ou é o mais incompreendido, uma vez que eu falei personagens no sentido masculino aí. Então, ela é uma pessoa muito incompreendida de todas as formas. Para uns, ela é um extremo, para outros, ela é o outro extremo. Raramente se olha para Maria como a Bíblia fala sobre ela. Geralmente, ou você usa um extremo, tem uma linha de pensamentos que idolatra Maria como se ela fosse aquela que intercederia por nós junto a Deus. Né? A Bíblia não fala isso sobre Maria. Nem Maria fala isso dela. Mas, por outro lado, nós temos uma outra linha que parece odiar Maria. Se você disser, olha, Deus te abençoe, né? A mãe de Maria, a mãe de Jesus, é uma bênção. A pessoa diz, o quê? Maria? Deus o livre. Não, Maria não é nada. Eu já ouvi em púlpitos de igreja alguém dizer Maria é uma mulher como qualquer outra. Eu acho isso um absurdo quando se trata de uma mulher que Deus escolheu para ser a mãe do filho dele na terra.
Maria foi uma santa mulher. Essa é a minha visão. Alguém que foi escolhida por Deus para trazer à luz, para trazer à vida aquele que seria o Deus encarnado. E ela trouxe algumas lições assim que eu fico impactado com as lições que Maria trouxe. Em nenhum momento, em nenhuma parte, a gente vê Maria querendo aparecer pelo fato de ser a mãe de Jesus. E Maria, ela nos ensina assim coisas grandiosas, e eu queria trazer algumas lições que a gente aprende com ela. A primeira coisa que eu aprendo com Maria é que Deus usa pessoas disponíveis. Deus não escolheu Maria ali porque ela tinha alguma expressividade diante da sociedade. Eu vou trazê-la, ou eu vou trazer o filho de Deus, o meu filho, vou mandar para a terra, nascido de uma mulher muito influente, porque aí se essa pessoa for influente, o menino já nasce influente. Não. Maria era uma jovem simples. Ela não tinha posição de destaque, mas ela tinha uma coisa que talvez as outras não tivessem. Ela tinha a disponibilidade, ela tinha a comunhão, ela tinha o temor de Deus, a ponto de Deus a escolher. Deus não escolheu Maria por causa de nada mais do que a sua disponibilidade de servir, a sua disponibilidade de se submeter àquilo que Deus queria. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo. Pessoas disponíveis, elas são suscetíveis de trazer à terra a vontade de Deus. Deus, ele, quando enviou para a terra a sua vontade, que era Cristo, ele enviou através de uma pessoa disponível, que era Maria. Segunda lição que eu aprendo com Maria, ela me ensina que eu preciso obedecer, mesmo que eu não entenda tudo. Mesmo que eu não precise entender. Quando Maria ouviu a promessa, ela perguntou: como acontecerá isso? Perceba que ali ela não estava duvidando da capacidade de Deus. Ela só queria entender. Eu nem tenho conhecido homem algum. Mas mesmo sem entender, ela disse: eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu não preciso entender. Eu só sou serva. Eu só preciso obedecer. Então, cumpra-se em mim. Se é a sua vontade, Senhor, cumpra-se em mim. Ainda que eu não entenda. Porque quando eu tenho fé, a minha verdadeira fé, ela independe daquilo que eu vejo. Ela não exige explicações. Ela só exige obediência. A fé, ela não precisa que eu entenda. Ela só precisa que eu obedeça. Às vezes Deus não me usa. Às vezes, talvez Deus não te use. Ele quer trazer coisas grandes, ele quer que nasça de nós coisas grandes. Mas só que eu preciso entender por quê. Quando Deus envia alguém para falar comigo a respeito, olha, eu queria que você fizesse, mas por que eu devo fazer isso? Como eu vou fazer isso? E aí eu começo a indagar, eu preciso entender, senão eu não vou fazer isso. Maria, mesmo sem entender, ela disse: eu não sei como é que eu vou dar à luz a esse menino, mas uma coisa eu sei, o Senhor é Deus, então cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Por mais que eu não entenda como isso vai ser, porque até então, pelo que eu sei, eu precisaria de um homem e eu deitar com esse homem e esse homem me engravidar e eu ter um filho, mas já que não é assim, eu não preciso entender mais nada. Cumpra-se em mim conforme a sua vontade. E lição linda que eu aprendo com Maria aqui, que obedecer
que eu preciso obedecer mesmo que eu não entenda aquilo. Terceira lição que eu aprendo com Maria é que Maria me ensina que carregar Jesus tem um preço. Dar à luz tem um preço. Ela foi escolhida. E quando você é escolhida para fazer algo muito grande, como foi o caso de Maria, tem alguns privilégios. Porque ela era a mãe do Messias, mas tem muitos preços. Um dos preços que Maria teve que enfrentar foi a incompreensão das pessoas. Mesmo naquela época, todo mundo ficava alheio a como isso aconteceu. Essa mulher deve ter traído o marido. Ninguém compreendia o que estava acontecendo com a vida dela, a mesma coisa que acontece hoje. Muita incompreensão por parte de muita gente a respeito de Maria. Trata-a como se ela fosse um monstro só porque alguém a trata como se ela fosse aquilo que ela nunca quis ser. Maria não tem nenhum texto na Bíblia que ela diz, olha, vocês precisam me adorar, ou eu sou a intercessora de vocês. Não tem nada disso, ela nunca falou isso. Não tem nenhum registro que possa levar alguém a pensar isso de Maria. Mas também não tem nada na Bíblia, não tem nenhuma escrita na Bíblia que faça com que alguém odeie Maria, como muita gente tenta colocá-la, como se ela fosse a culpada de alguém a adorá-la, de alguém a reverenciá-la. Essa aversão a Maria, eu sou nascido num lar cristão e eu nunca vi ninguém falar sobre alguma característica boa de Maria assim. Eu já vi alguém pregar sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim. Eu já vi pregar sobre todo mundo, menos sobre Maria. Por quê? Porque ela trouxe, apesar disso, ela trouxe consigo essa incompreensão, porque ela carregou o Cristo. Ela trouxe o Cristo. E quem carrega o Cristo, ele corre o risco de ser incompreendido por muitas vezes. Muitas vezes, quem carrega o Cristo corre o risco de ser incompreendido. Muita gente aceita de um lado, mas outras reprovam de outro lado. Não é à toa que nós somos muito reprovados em algumas atitudes nossas, principalmente hoje em dia. Principalmente hoje em dia. Muita gente não nos aceita, aqueles que de fato são genuínos filhos de Deus que carregam o Cristo. Não nos aceitam. Por quê? Porque nós somos diferentes. Maria correu o risco de ser rejeitada, como foi rejeitada. Eu fico analisando uma menina como ela era, muito jovem, saindo da adolescência, como as pessoas a tratavam quando ela estava grávida. Mas ela não se importava com isso. Em nenhum momento, nenhum registro diz que Maria tenha se arrependido de estar carregando o Cristo, de estar grávida do Filho de Deus. Ela aguentou a rejeição calada. Ela aguentou a rejeição, eu penso que adorando a Deus. Eu penso que devotando a vida dela a Deus. Para carregar o Cristo, muitas vezes precisa fugir para proteger o Cristo que está em nós. Maria teve que fugir para o Egito. Teve que fugir para proteger o Cristo. Às vezes eu preciso fugir para proteger a minha fé. Quantas vezes eu preciso fugir de meios, de lugares, de ideologias? Eu preciso fugir dessas coisas para proteger o Cristo que está em mim, para proteger a minha fé. Maria precisou fugir. Precisou sair do meio
que ela estava para proteger o Cristo. Teve que fugir. E numa fuga dessas, querido, é muito sofrimento. Fugir não é fácil. Fugir com medo de ser pego, de ser morto, não é fácil. É o tempo todo se escondendo, não pode ir em qualquer poço de água, porque alguém pode vê-la e denunciar. Não pode ir em qualquer restaurante, porque alguém pode ver e denunciar. Maria foi assim. Mas ela tinha convicção de quem ela estava levando ali. Ela sabia quem ela estava levando ali. Carregar o Cristo traz a dor de ver o seu filho crucificado. Nessa parte aqui, Maria traz uma lição muito grande para mim. Maria foi uma mãe que aguentou ver o seu filho ser condenado, ver o seu filho ser maltratado e morto, crucificado, calado. Para uma mãe normal, para uma mãe natural, ela diz assim: Senhor, faz com que essa dor do meu filho venha para mim, para eu não ver ele sofrer tanto assim. Eu já disse isso. Eu já disse isso, queridos. Quantas vezes? Meu filho chorando, eu no campo, na época, não tinha, não tinha hospital perto. O hospital mais perto da minha casa dava 2 dias. E eu dizia: Senhor, passa essa dor do meu filho para mim, para que ele não sofra. O bichinho está sofrendo, eu não sei o que é, aqui não tem médico, aqui não tem hospital. Transfere a dor dele para mim, por favor. Maria não pediu, porque ela sabia o plano que Deus tinha para o filho dela. Ela aguentou. A gente muitas vezes diz assim: olha, comigo você pode mexer comigo, pode fazer o que fizer comigo, mas não faça com meu filho, não. Ninguém mexe com o filho meu, não, porque aí você vê uma leoa, aí você vê um leão. Maria não. Maria, em nenhum momento, ela chegou lá e falou para Jesus: meu filho, não passe por isso, não. Porque talvez fosse eu, dizia. Porque ver alguém maltratar um filho meu é terrível. Ver alguém maltratar um filho meu não é fácil. Ela aguentou. Ela aguentou tudo, porque ela sabia: para conduzir o Cristo, eu preciso levar a dor de tê-lo crucificado em mim. Ela aguentou, ela viu tudo. Ela viu tudo. Enquanto muitos saíram, enquanto muitos fugiram, ela ficou ali. Quem decide carregar Cristo também enfrentará desafios, querido. A presença de Deus não elimina as lutas, mas ela dá sentido a elas. Maria sabia por que ela estava sofrendo. Maria sabia por que ela estava sofrendo. Ela disse: ele está sofrendo agora, mas já já ele vai ressuscitar. Ele vai morrer, mas já já ele vai ressuscitar. Tem um propósito para isso. Ele é o Filho de Deus, ele tem um propósito para fazer na terra. Ela sabia. Quantas vezes eu estou carregando Cristo e as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, as angústias vêm, as dores vêm. Quantas vezes eu estou carregando Cristo e a dor está muito pesada, está muito forte. Eu estou carregando Cristo, a incompreensão está muito forte. Mas eu sei que ali tem um propósito. Maria sabia que ali tinha um propósito, mesmo com toda a dor, mesmo com a angústia da incapacidade de fazer alguma coisa pelo seu filho. Ela poderia muito bem dizer: olha, não batam nele não, batam em mim. Batam em mim. Eu sou a mãe dele, eu sofro por ele isso. Talvez se fosse eu, dizia, para não ver alguém maltratar meus filhos. Mas ela sabia o propósito, queridos. Ela sabia o propósito. Quem sabe o propósito enfrenta qualquer desafio.
Por isso que muitas vezes está doendo, mas a gente aguenta, a gente enfrenta, porque sabe qual é o propósito. O propósito é porque eu estou carregando Cristo. E quando eu estou carregando Cristo, eu sei o propósito. Embora que aconteçam coisas terríveis. E a Bíblia já dizia, no mundo tereis aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, vocês estão carregando Cristo. Tem de bom ânimo. Foi o que aconteceu com a nossa irmã Maria. Maria nos ensina que guardar as obras de Deus no coração vale a pena. Por 2 vezes nos evangelhos, a gente vê a Bíblia dizendo que Maria guardava as palavras de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, e no 51 também, do capítulo 2, é que a Bíblia diz que Maria guardava no coração as palavras de Jesus. Ela não andava com ele apenas porque ele curava, não andava com ele apenas porque ele ressuscitava morto. Ela refletia no que ele dizia. Ela guardava no seu coração aquilo que ele dizia. Quem guarda a palavra no coração permanece firme, mesmo quando vêm as dificuldades. Quem guarda as palavras no coração aguenta as adversidades. Mas eu também aprendo com Maria que eu preciso apontar para Jesus. Maria nos ensina a apontar para Jesus. Lá em Caná da Galileia, quando alguém chegou para ela, disse, olha, faltou o vinho aqui e tal, e aí ela foi lá, e aí Jesus disse para ela, fique calma, mãe, ainda tá tudo certo, tá tudo ok, eu estou no controle. Ela olha para o povo e diz, façam tudo o que ele disser, o Cristo é ele, não sou eu. Olha a humildade dessa mulher, olha a humildade dessa mãe, que diz, não, é o meu filho, eu não sou nada não, gente, é o meu filho. Que humildade, que muitas vezes eu não tenho como cristão. Às vezes, Jesus faz alguma coisa e eu quero atribuir para mim aquilo que ele faz. Quem transforma água em vinho é Jesus, não sou eu, ela disse. Ele é que é o Cristo. Ele é que é o Cristo, é ele que transforma água em vinho, não sou eu não. Façam o que ele disser. Quem cura é Jesus, não sou eu não, eu só orei. Quem faz o milagre é Jesus, não sou eu, só orei. Ele que faz. Agora, faça o que ele disser. Toda liderança espiritual, querido, saudável, aponta para Jesus. Toda liderança saudável aponta para Jesus. Eu não tenho como querer usurpar aquilo que não é meu. Se foi feita alguma coisa através da minha vida aqui na Terra, se foi feita alguma coisa através da minha vida, isso eu preciso ter convicção de que foi Jesus quem fez. Ele só fez porque ele quis. E Maria me ensina que tudo que eu fizer deve apontar para Cristo. Deve apontar para Cristo. Faça o que ele disser. Foi ele. É ele quem faz. É ele quem faz. Eu sou serva. Mas Maria, é que faltou. Eu faço o que ele disser. Eu sou serva dele. Mas a senhora é a mãe, mas faço o que ele disser. Eu sou serva dele. Eu sou serva dele. Eu sei qual é o meu compromisso. O meu compromisso é apontar para ele. Eu não posso querer. Eu jamais posso querer aquilo que é exclusivamente de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor deve ser para ele. Tudo deve ser para ele. Tudo o que eu faço deve ser para Jesus. Maria permaneceu fiel até o fim. É a última lição que eu aprendo. Eu encerro
essa palavra, dizendo que não adianta apenas iniciar uma gestação com Cristo. O importante é levar ele até a cruz e vê-lo ressuscitar. Maria foi até o fim. Ela gestou. Ela foi discípula, mas ela levou até o sepulcro e ela viu ressuscitar. Ela viu Cristo ressurreto. Ela não apenas iniciou uma caminhada, ela finalizou com a vitória. Ela finalizou vendo o seu filho, o Cristo, ser ressuscitado. Quem guarda a palavra no coração permanece firme, mesmo quando os dias difíceis vêm. Com Maria, eu aprendo ser disponível. Com Maria, eu aprendo ser obediente. Com Maria, eu aprendo guardar a palavra de Jesus. Com Maria, eu aprendo permanecer fiel. E com Maria, eu aprendo que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo é a essência de tudo que eu faço. Cristo é a essência da minha vida, de todos os feitos que acontecem. Cristo é a essência. E isso eu aprendo com as lições trazidas pela Santa Maria, mãe de Jesus Cristo. A mulher santa de Deus, que Deus a escolheu para gestar, mas também para cuidar, para levar até o fim o Cristo e, por fim, receber dele a salvação eterna. É por isso que eu quero convidar todos vocês que estão nesse devocional a aprendermos essas lições com Maria. Estar disponível sempre, ser obediente sempre, guardar a palavra de Jesus independente de qualquer coisa, permanecer fiel, mas, por fim, apontar para Cristo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos. Obrigado. Amém, glória a Deus. Pastor, fica aí para dar a bênção apostólica, amém? Eu vou estar orando por todos nós para estar encerrando o devocional nesta manhã. Curva sua cabeça e ore, porque o Senhor se faz presente nesta manhã, como todas as manhãs. Amém? Senhor, te apresento esse devocional, te apresento a palavra que foi ministrada através do teu Filho, Senhor, meu Deus. Que venhamos ter a mente de Cristo, Senhor. Uma mente, Senhor, meu Deus, que obedece, Senhor, meu Deus, que ouve a voz do Espírito Santo de Deus e pratica, Senhor, a tua palavra. Nos ensina a cada dia mais ter a essência de Cristo, Senhor, meu Deus, para que podemos passar, Senhor, pelo vale, Senhor, meu Deus, mas não permanecer nesse vale, Pai, porque o Senhor disse que estaria conosco, Senhor, meu Deus, e somos mais vencedores que Cristo Jesus, Pai. Senhor, obrigada por cada vida que esteve aqui nesta manhã, Senhor, meu Deus, adorando o Senhor, trazendo a primícia, Senhor, meu Deus, que é estar na tua presença e ouvir a tua palavra. Guarda cada um, guarda o dia de cada um de nós, Pai. Nos proteja, nos livra, Senhor, meu Deus, de todo o mal, Senhor, daquilo que não vemos, daquilo que podemos ver nos detalhes do Senhor, meu Pai. Obrigada por cada livramento, Senhor, que o Senhor já deu para nós nesse dia, Senhor, por cada providência que vai chegar na nossa vida, Senhor, porque temos que ser gratos, Senhor, meu Deus, sempre gratos, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Abençoa a presença de Deus, a pastora Amália, toda a direção, Senhor, todos os irmãos, Senhor, meu Deus, que estão aqui todas as manhãs conosco, adorando ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do nosso querido Espírito Santo sejam com todos nós e que com alegria digamos amém, amém e glória a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém.